Alô, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Banho de Cachoeira com que eu tinha gravado de Azão. Esse é o episódio número 55. Banho de Cachoeira é um saga a fazer parte desse canal chamado SEG, onde é que a intenção é servir. A palavra esta bem de servir. Há de autenticidade, servir da forma mais autêntica, generosa e genuína possível, ou genuína e generosa possível, que os dois Gs. Dentro desse canal do YouTube, tem três programas. Tem esse Bem de Cachoeira, que parece primeiro, tudo parecido através da minha ânsia, uma ânsia que tem muito forte de contribuir para um mundo melhor. Tem outros dois também programas que apareceram depois, apareceram nesse ano de 2026. Primeiro apareceu 10 Minutes Gold Mining, depois da pessoa já lida com seus bolsos, lida com seus dinheiro, lida com seus conta bancária. E tem a alquimia, que é para ajudar de uma forma mais geral na transformação que a pessoa está a querer. A pessoa está a dizer, querer para a minha vida muda. Então, a alquimia é para ajudar de uma forma mais geral sobre a transformação, sobre a mudança que está a querer na sua vida. Entendendo, em primeiro lugar, que mudança que vou querer na minha vida, em vez de vou querer para acontecer fora de boa, para ser mais esperto, vamos falar assim, mais inteligente, eu tenho que entender que ele tem que acontecer dentro de boa, que ele é evolução. Quem que tem que entender assim é uma pessoa desperta, uma pessoa evoluída. Quem que tem que entender? Tá ok, que tem nenhum problema. Ainda ele que desperta para tal. Ainda ele quer evoluir naquele ponto lá, não que aquele ponto lá é mais evoluído do que outros pontos, ok? Que tem essa de mais ou de menos. Que tem essa de mais elevado, mais para baixo, não, ok? Cada um nesse patamar e a gente tem que respeitar tudo. Ah, que os dois programas lá, 10 Minutes Gold Mining e Alquimia, é já mais estruturado. Esse ali, Bem de Cachoeira, ele é mais solto. Nele não poder sentir dentro da minha mesma liberdade, sentir mais à vontade. Só isso. Mas tudo este tem o mesmo propósito, que é servir. Ok? Nesse episódio 55, ou seja, esse episódio 55, ele foi motivado por um gesto tocante de alguém que não desceu nessa existência, mas esse alguém também pode ser bom, porque não tem aquela tendência humana na querer de uns mais do que outros. Não tem aquela tendência humana na querer fazer distinções. Mas ele é só humano. Quando você entender que boca te existe só como humano, as outras partes não humanas são pois assim, já que te existem mais essas distinções, essas separações. Então, não pensa nas de essa pessoa, porque essa pessoa trazer-me uma pergunta, não pensa na corresponder-lhe essa pergunta, não está pensando na dos outros tudo, na nós tudo. Está pensando na boa também, como está com shape, como que está com shape, como está costuma verbalizar. Então, que pergunta que me saber? Que impulsiona-me a volta para Bem de Cachoeira para me gravar esse episódio mais solto, de quando me liberta e já fluir o que é que tiver que fluir. Se a pessoa escrever uma mensagem, pode pedir para botar uma jaula sobre maneira poder fazer para aprender, pensa a melhor. Tocou-me o coração profundamente, profundamente mesmo, por vários motivos. Primeiro, esse é um daqueles, a melhor pedido de ajuda que uma pessoa pode pedir. E para pedir esse tipo de ajuda ali, uma pessoa tem que posicionar na humildade. Humildade é que é baixar a cabeça.
Humildade é coragem. Humildade é um gesto de muita coragem. Então, não te tira o chapéu. Boa que tem coragem de bater esses níveis de humildade, que é níveis de humildade muito elevados. E tenho esperança que você assistir esse episódio para você sentir que você ser reconhecido. Te tira o chapéu. Te parabenizar. Pesa boa coragem, pesa boa gesto, pesa humildade. E ao mesmo tempo, com certeza, com te agradecer por ter feito isso. Que está a mostrar que realmente vou querer desenvolver, vou querer evoluir, vou querer despertar. E ele é uma pergunta que vou te trazer que ele vem através de você, mas ele é uma pergunta de teu gente. Mesmo que você te assiste esse episódio, nunca vou fazer essa pergunta ali, essa pergunta tem existido dentro de você. Talvez você tenha ainda dado conta. E aí, essa pessoa que fazer essa pergunta, ele fazer para você também. Ahm, maneira como te responder essa pergunta ali. Primeiro, me dá conta desse tipo de pergunta ali quando eu estudo na academia de Bob Proctor, onde é que Bob Proctor está a assumir que um dos maiores problemas da humanidade é que saber pensar. Surpreende-me eu quando o Bob Proctor está expressa aquilo lá, mas logo de imediato eu me entendo ele, porque como passa rapidamente um pente fino na história da humanidade e isso parece-me óbvio demais. O maior problema está é na que saber pensar. Mas aí entra a arrogância, principalmente daqueles que têm canudos ou daqueles que mesmo sem canudos, esta ocupa posições, chamado posições de liderança, que escolher posições de liderança, só te modo assim, é posições hierarquicamente superiores. Em vez de líder, por posições de liderança, tinha que fazer ser líder. És que é líder, és chefe. Aí, simplesmente em termos de hierarquia, és superior. E, falando nisso, pirâmide de liderança é cabeça para baixo. Em vez de que aquele vértice superior fica para cima, ela fica inferior. Ok? Porque na pirâmide normal, chamada hierarquia das organizações, aquele topo da pirâmide é ocupado para chefe, para presidente, pessoas postas lá, levando em consideração que eles podem ser a melhor para estar lá. Mas na pirâmide de liderança, ele é o oposto. Aquele vértice é inferior. Porque o líder, seu dever é servir toda gente. Ele que está lá para ser servido por toda gente. Ele é para servir toda gente e isso ainda está a crescer entendido para nós gente nunca está falando de gente cabo-verdiana, está falando de gente do mundo inteiro. Então, prender, pensa a melhor. A palavra prender é mágico, porque a pessoa tenta abrir seu coração e semente para lhe prender, que é aquilo que eu sabia antes. Ele tenta assumir aquilo que eu sabia. E a maior parte de pessoas, a maior parte do ser humano tem dificuldade tremenda, enorme, em assumir aquilo que eu sabia. Mas um dos nossos maiores ídolos com relação ao conhecimento é Sócrates, o filósofo Sócrates, e essa frase célebre foi só sei que nada sei. Nada sei já é um saber, mas ele é tão brilhantemente expressado que a redundância até disfarça, passa disfarçado. Ah, pensando sobre o pensar, de maneira que o pensamento está funcionando. Também passa simplesmente a minha opinião, ok? Permiti-me de fazer isso. Estou a esperar que esta caia bem.
Então espera que esta cumprir com o propósito, que esta cumprir com a intenção que é ajudar. Servir. Pensamentos está seguir uma estrutura. Seja, para eu pensar, vou ter uma estrutura que te forma ou formata bons pensamentos. Poderia dizer que bons pensamentos é moda seja selvagem, quando você bem para esse planeta. Aí, eles têm que passar por uma filtragem, por uma estrutura, por uma formatação, para eu poder usar através de uma faculdade, uma daquelas seis faculdades mentais, um destes só. Um destes é chamado de razão. Ou seja, razão é a faculdade de você poder raciocinar. Ok? Aí, desde pequenininho, pessoas estão rodeadas de bobeira enquanto ainda boi bebê. Então, começa com boas intenções, as melhores das intenções. Então, começa a criar essa estrutura, para onde é que os pensamentos é filtrado, ou formatado. Então, começa a formatar os pensamentos. Aí, pode aprender muito cedo, a seguir uma lógica. Pode começar a formar padrões. Padrões é chamado um caminho previsível, porque já é pré-definido. Mesmo sem ser formatado para pessoas no borrador, botem bons instintos, botem nasce que és mesmo. Se alguma coisa que estava direito, quando boi é bebê, bom instinto é levar para chorar, que assim? Aí, mentalmente, vamos por assim, em termos de cérebro, vamos por até mais fácil, não mentalmente, em termos de cérebro, vou-te aprender rapidamente que se vou chorar, vos desejos de ser atendido. Se eu tinha fome, vou-te chorar, estou a pôr comida na boca. Se eu tinha polpa suja e eu estava a te incomodar, vou-te chorar, esta limpa a polpa. Ok? Então, tudo isso te forma padrão. E padrões, depois, esta torna automático. Automatismo significa basicamente é fazer nada. Está a acontecer este só. Está a acontecer sem me dar conta. Então, nesse ponto ali, dessa explicação como te dá, vamos falar na coisa que está a acontecer sem me dar conta, é importante bom entender que tem duas partes com relação a pensamento. Tem a parte que bota da conta e a parte que boca te dá conta. A parte que bota da conta não pode chamar do, da mente racional, ok? Ahm, a mente analítica. Vou ter chamar da mente consciente. Vou ter consciência, por isso eu boto da conta. Que és parte que boca te dá conta? Que é que te existir? Boca até dá conta deste, tá bom? Aí está a existir numa outra parte da mente chamada inconsciente ou subconsciente, quer dizer, quase a mesma coisa. Não pode até olhar como a mesma coisa, pode facilitar, ok? Se não quiser complicar, não te poder separar o subconsciente e o inconsciente. Mas não importa, grinho, assim, ok? Ah, então, tudo isso, conforme eu bato a crescer, estou mandado para a escola, eu vou aprender a pensar. Estou mandado para o mundo acadêmico, eu vou aprender a pensar. Mas é para eu aprender a pensar usando simplesmente o raciocínio e a faculdade mental da razão. Ok? Aí tem disciplinas de moda filosofia que te ajudam a desenvolver a forma de pensar. Mas é que é só filosofia, claro.
Matemática, tens de desceu. Mas tudo és, sem exceção ou com pouca exceção. Esta Schnopp a usar bom raciocínio lógico, boa mente analítica. Mas, aprender a pensar é que é só verá um mestre na utilização de boas faculdades mentais, da mente analítica, da razão. É que é só aquela aí que é uma grande confusão que existe nesse planeta. Tchau, gente é brilhante não usa palavras difíceis. Se vai para universidades, direito, e esta tramar proveito usando palavras difíceis, raciocínios difíceis. Aí te parecer que és altamente inteligente. Te parecer que és saber pensar. Aí bota para seres casa, bota este problema no relacionamento. Ou, sempre para seres casa, bota aproxima um bocadinho deste, bota este problema no relacionamento. Aí tu fala, poxa, mas de maneira que ele é tão inteligente e ele tem problema no relacionamento. Isto leva a aparecimento de uma outra inteligência, que foi muito estudada, muito pesquisada, muito desenvolvida por um autor chamado Daniel Goleman. É a chamada inteligência emocional. Um mundo mais para trás era um mundo muito mais machista, onde é que tinha toda a conveniência para os machos do uso somente da inteligência racional. Ok? Quando essa inteligência emocional vai a ser analisada ou descoberta ou desenvolvida, ele causa um choque. E o mundo machista cata gosta disso, porque com certeza que tem uma certa predisposição para o género, para o sexo feminino, de entender essa inteligência emocional. Não pode dizer que a inteligência da mente analítica é uma inteligência mais masculina e a inteligência emocional é uma inteligência mais feminina. Não pode dizer assim, ok, que tem um problema. Que é que um é exclusivo dos homens e outro é exclusivo das mulheres. Não, é que é isso. Quando a gente evolui, a gente aprende que não deve cultivar que as duas. Nosso parte feminino e nosso parte masculino. Nem nunca sabia que o homem devia cultivar esse parte feminino. Nunca sabia, porque como foi educado para o mundo machista. E também a mulher que sabia que eles deviam cultivar esse parte masculino. Mas muito te desenvolver e te evoluir e a gente vê essas coisas com maior clareza. Então, vou aprender a pensar. Não chegou num ponto que eu vou saber que tem dois fontes de pensamento. Ok? Duas fontes de vou entender a inteligência que te levou a pensar. Vou chamar de duas inteligências. A racional e a emocional. Mas também tem duas, podemos chamar de localizações com relação aos pensamentos. Localização consciente e localização não consciente ou subconsciente. Mas aí também uma pergunta. Para eu poder aprender a pensar, no meu entendimento, vou ter que entender pensamentos. De modo que já me atribuis duas localizações, consciente e subconsciente, localizado na mente consciente ou localizado na mente subconsciente, é só a forma de falar, ok? Mas poder perguntar, ok, mas será que isto existe é lá mesmo? É na mente? Porque eu vejo mente é confundido com cérebro, mas mente que é cérebro. E a neuroplasticidade, a neurociência, tenta descobrir cada vez mais que cérebro, que é mente. Mente é modo um plano, não físico. Cérebro é 100% físico. Cérebro tenta ser descoberto cada vez melhor que ele é um modo uma antena. Ele está só receber, está só captar e também emanar. Mas pensamentos que até existem no cérebro. Poder fazer cirurgia que as fazeres que não nenhum pensamento lá. Nunca foi outro pensamento, né? Fazer cirurgia.
no cérebro. Nunca. Nunca te botas nunca porque as que te existe lá. Mas DJ, vou dizer então que isto existia na mente consciente e subconsciente. Yeah, mente que te existe no cérebro. Cérebro é um conector à mente. Cérebro é uma antena, ok? É um instrumento físico que te conecta à mente. Te conseguir captar a mente com maior facilidade. Deixa eu pôr assim, ok? Linguagem muito fácil. Porque mente, que é só cérebro, os braços também é mente, ok? Mas enfim, que é para te explicar direito e não vem ao caso grinho assim. A melhor forma que me tem a entender pensamentos, eu que queria partilhar uma boa para ajudar a entender pensamentos, é me usa a analogia de nuvens no céu. Ou é pensamento de modo nuvens que está a passar. Esta existe num plano, modo um céu, onde é que naquele plano que os pensamentos já têm existido. Aí, através de bons pensamentos e não só, uma outra faculdade mental das seis é intuição, ok? Também pode ser usado para captar pensamentos. É que é só através da razão, também da intuição. Então, para mim, onde é que é a melhor forma de entender pensamentos, boto usa para boa exercer essa faculdade mental do pensar. E bom, ou é pensamentos de existir num céu, num plano. Este existir lá pensamentos, ideias. Este existir lá. Aí bota conectamos, ok? Bota captar através do meu cérebro e não só. E também nesse ponto ali, de desenvolvimento que te levou para ajudar a aprender a pensar melhor, para ajudar a entender a maneira que o pensamento te funciona, a maneira que o pensar te funciona. É importante vou ter conhecimento, se eu tinha antes. Isso já vou ouvir-te falar nele por causa de páginas sociais. A partir de hoje, não te espero que vou te entender um bocadinho melhor. Até existe uma lei que a gente deve sempre levar em consideração quando a gente pensa no pensar, quando não quer aprender a pensar. Essa lei é chamada lei de atração. Mas é tão falada, mas muito mal entendida, ou muito pouco entendida. Lei da atração, se não te dizer tudo, é simplesmente o que é que bota atrair. Ou bo acredita, ou boca te acredita, ele é uma lei. Ele é uma lei. Ele quer depender de boa acreditar nele ou não. Por exemplo, lei de gravidade. Ele é uma lei. Bota acredita na lei de gravidade. Se você subir de cima de um prédio e você saltar, ou bota acredita, ou boca te acredita, bota vai esbarrar lá de baixo. Tá bom? Ou seja, que te depender de boa acreditar. Lei de atração simplesmente é uma lei que te prova que não te atrai tudo enquanto nos vida. Tudo sem exceção. Ou não gosta ou nunca gosta. Isto gera muita polêmica, tá ok. Uma pessoa também salta de um prédio e esbarra de baixo também. Cerca gera polêmica. Opa. Ok? Polêmica não quer. Polêmica que te invalida nada. Ahm, o que é que isso tem a ver com o pensar? Estava a usar a analogia dessas nuvens num céu, num plano de existência. Então, através da lei da atração, bota atrair bons pensamentos. E que tipo de pensamento? Bota poder fazer uma análise facilmente e fazer um levantamento de bom mesmo. Bons pensamentos, seja a maior parte de vezes positivo, negativo, animado, desanimado, bonito, feio. Então, fazendo esse levantamento, ponha um folha de papel e vou escrever mesmo sobre bons pensamentos. Aí, vou conseguir saber tão fácil quanto isso. O que é que Botita atrair? Se, por exemplo, depois vou fazer esse levantamento sobre bons pensamentos e vou chegar à conclusão que bons pensamentos e pensamentos de, maior parte das vezes, de desânimo, pensamentos caçados, pensamentos negativos. Não quer dizer que as leis e pensamentos que existem dentro da boa cabeça. Não. Quer dizer que através da lei da atração, Botita atrair e que os pensamentos já estavam a existir num outro plano.
Porque boa é a única é que tens. Não. Boa e muitas outras pessoas. Quer dizer que boa e essas outras pessoas estão a pescar no mesmo plano. Se era só de bossa, estava a existir. Se estava a existir só na boa cabeça, era só de bossa. Exclusivo. O que é exclusivo? E também o oposto tem a mesma verdade. Se o vosso pensamento é animado, positivo, do bem, de mesma forma as que é exclusivo, as que é só de bossa, quer dizer que, através da lei da atração, pode conseguir atrair, chamamos mais assim, os melhores pensamentos. Bob Proctor, ele deve dizer claro que lei da atração é que é a primeira lei. A lei da atração é mais ou menos uma lei secundária. Ele está a dizer, antes da lei da atração, ou na base, o que é que está? É a lei da vibração. Lei de vibração é a maneira que a botita vibra e que a boca conseguiu ver que bojoi. E ciência, mesmo ainda que te consegui chegar lá. Ciência quântica te já cada vez mais perto, mas ainda és que chegar lá. Totalmente. Ah, vibração é que nada te parote. Para poder é uma cadeira, para poder dizer que a cadeira que te mexer. 200 anos depois, vou te espiar, botou aí movimento nele, botou aí mudança nele. E se teve mudança, porque teve movimento. Pode ter, por exemplo, com perna vira podre, ok? Botou aí que cor muda. Tem movimento. Que a ciência está conseguindo chegar nele. A nível atômico, a nível dos átomos, ciência está aí que existe algo chamado átomos. Inclusive, ciência está aí com o físico que praticamente que até existe. Mesmo que o núcleo dos átomos, ele que é físico. E átomos têm muito mais espaço vazio do que espaço preenchido. Ou seja, uma cadeira que botou como sólida, ele tem muito mais espaço vazio do que espaço preenchido. E isto vai criar confusão. Porque pode acostumado a não usar os órgãos sensoriais para conhecer a realidade. E nesse vídeo mesmo já me falei de outras faculdades que chamam de faculdades mentais. Quem que usa só órgãos sensoriais? E lê realidade a partir de 5 órgãos. Quem que usa as faculdades mentais? Então usa 11 em vez de 5. 5 mais 6, toda 11. Então, a vibração que existe no seu corpo mesmo, no seus braços, na boa unha de pé, não importa na qual é a parte do seu corpo, que te vibra, que te atrai pensamentos que te costuma existir, que você costuma pensar dentro da sua cabeça. Ok? Ah, também, um outro conceito que é muito importante entrar nessa equação é o conceito da identidade, da identificação. Maneira botou chego boi. Há ouvi pessoas que dizem que me é assim, me é. Também bota costuma usar essa frase, me é assim, me é. Se bota usar, bota preso. Boca tem liberdade de cacer assim, boi. Quer dizer, não, me é assim quando nascer, assim quando eu morrer. Uau, que prisão. Não, boa, tem uma liberdade que boca estava com consciência dele. Boi quem vou querer ser, ok? Boi quem que vou querer ser. Ou seja, bota poder mudar qualquer dia que vou quiser mudar. Tá bom? Ou pelo menos para poder começar a mudança, qualquer dia que quiser começar a mudança, por mudança, claro que está acontecendo de dia para noite, mesmo que tenha essa possibilidade de acontecer de dia para noite, porque na ciência quântica esta explica isso direto, ok? Tem algo chamado salto quântico que ainda o raciocínio que eu consegui entender. Hum, identidade. Ou bota pensa na crioula, bota pensa na português, bota pensa na chinês, ué, bota pensa de acordo com a identidade. Se você identifica bom mesmo como cabo-verdiano, naturalmente você está pensando na crioula, porque foi língua de berço, língua materna. Vou poder pensar em duas línguas, crioulo e português, porque desde pequenininho, vai para a escola, 5 anos, 6 anos, 7 anos, vou começar a ouvir português. E mesmo teve pais que, dentro de casa, eles falavam a seus filhos português.
para tentar facilitar na escola e que os exemplos que teve, em modo a ser que funciona. Alguns funcionam, claro. Me um pouco de polêmica, então, deixa eu ver para aquele caminho lá do é que funciona. Teve uns que funcionam assim, que dás na escola. Teve outros que ajudam na escola em nada. Mesmo falando português na casa. Mas DJ, botando aquela parte da identidade. Acabou o DJ. Yes. Então, bons pensamentos estão enraizados na identidade que bota assumir. E esse é um parte delicado. Quanto mais que nós é cabo-verdianos, porque me está a falar crioulo, mas tem que ser o povo também que tem a entender crioulo, que é cabo-verdiano, então tem que ter sempre atenção nisso. Muita gravei esse vídeo logo depois de Copa, onde Cabo Verde pela primeira vez teve participação e uma participação marcante. Aí, nós, identidade de ser, ah, de ter uma tendência muito forte para não assumir cada vez mais nossa identidade como cabo-verdianos, para não sentir orgulho de nossa identidade. Mas também nas páginas sociais, ontem ou anteontem, uma cabo-verdiana que cria na Brasil, esteve na Cabo Verde de férias a fazer vídeos, está a mostrar onde é que ela vive na Cabo Verde. Lá, precisamente naquele rua onde é que ele vive, ele levou um caço-bode, de modo caço-bode. Aí vou-te sentir orgulho em ser cabo-verdiano. Me aprendeu um termo que é chamado de desidentificação. Ele é perigoso no bom sentido. Mas nunca também elabora sobre ele grinha assim, porque o vídeo é sobre aprender a pensar. É importante vou entender que vou pensar está diretamente ligado ou até preso na boa identidade. Se boa é moch, vou estar pensando modo um moch, ok? Então é por causa que você identifica como moch. Se boa é fêmea, mesma coisa. Se bota entre as dois, mesma coisa. Ok? Os pensamentos de modo seja filtrado para a boa identidade. É muito importante de bom entender isso, porque senão você fica preso. E intenção dessa partilha é libertar dessas prisões para ajudar a entender melhor. Já partilha uma boa, um outro post que permite dizer tchau com relação a pensamentos, com relação ao pensar. O pensamento vindo da educação. Esse post está a dizer o problema, the problem, is not people being uneducated. O problema é que é pessoas que estão a ser educadas. O problema é que está a ser educado o suficiente para acreditar no que está a ser ensinado e não educado o suficiente para questionar o que está a ser ensinado. Tanto que ele é educação académica. Ensina pessoas a aprender um padrão de raciocínio, um padrão de pensamento e a ser fiel a ele. Sadhguru é um daqueles que te elabora muito bem sobre essa questão do raciocínio. Ele usa a analogia de uma uma faca bem afiada. Na inglês, ora como sou tão inteligente, esta dizer que ele é afiado, ok? Que se a inteligência é afiada, sharp. Mas é tão afiado que quando você saber usar o modo que devia ser usado, que ele pode ferir, ele pode fazer mal. Um faca bem afiado, se você souber usar, se você saber o que é, boa, pela primeira vez, você saber onde é que você pegar, por exemplo, você é capaz de pegar para aquela lâmina, em vez de para aquele copo. Aí ele está a fazer mal. Inteligência afiada é a mesma coisa. Tão afiado, tão afiado, tão afiado que ele pode fazer mal se você souber usar. Tá bom? Então, a melhor forma de aprender a pensar tem um certo ponto que vou ter que chegar nele um dia, pode que ser inicial,
Inicialmente pode ser até bom, claro, vou assumir padrões repetitivos, ok. Raciocínio lógico, ok. Mas com o tempo, vou chegando a parte do questionamento. Questiona tudo enquanto que a gente não. Tudo. E ali entra a tal questão da identidade religiosa, por exemplo. Se boi é religioso, isso vai criar um grande problema. Aí DJ te verá bom inimigo. Aí vou te sentir raiva de DJ, ódio de DJ até. Porque religiões tens, né? Eu vou seguir o que vou aprender sem questionar. Religiões tens, né? O que está na Bíblia que deve ser nunca questionado. Aí não tem um problema. Grande prova. Pronto. Aí já é hora de vou desligar vídeo. Nunca te bem falar mal de igrejas, ok? Nunca te bem falar mal de religiões. Nunca te bem fazer isso. Só me a dizer a verdade. Vou dever questionar tudo, sem exceção. Porque ali há uma apresenta duas inteligências, inteligência racional e emocional. Linta jogava numa terceira inteligência, que é considerada uma das inteligências mais evoluídas, que é chamada em inglês de metacognition. Metacognition é quando você pensa sobre pensamento. Você pensa sobre o próprio pensamento. Você põe em causa o próprio pensamento. Ok? É preciso uma inteligência muito acentuada para fazer isso. Já ele está para além da racional e da emocional. Ok? Uma terceira inteligência. Mas tem ainda mais outra, que pode ser chamada uma quarta inteligência, que nunca te lembras se ele tem um nome. São também apresentáveis da seguinte forma: modo uma habilidade de olha um paradoxo, caso você seja paradoxo, é que ele é coisas contraditórias, e mesmo que boia aquele paradoxo, aquela contradição, você pode posicionar na meio daquela contradição e que invalida nenhum deles. Ou seja, mesmo que seja contraditório, você conseguir, com o uso de boa inteligência, para boer os dois como verdade. Você tem que destruir um para poder existir aquele outro. Não. Ok? Então, aquilo pode ser chamado de uma quarta inteligência. Mas aí, se você querer ainda aprender a pensar melhor, aí está ficou muito difícil, logo assim, de boa entender. Eu só vou ter algumas informações para um dia, vou desenvolver a chegar naquele ponto lá. Ahm, então, esse é um episódio muito especial, para uma pessoa muito especial, ou para algumas pessoas muito especiais. Todo episódio que assiste esse episódio, a intenção é ajudar pensa a melhor, que é um dos maiores problemas da humanidade. Aprender pensa melhor e nunca tem ainda nenhuma escola para a gente pensar melhor. Não tem atividades, várias atividades, uma riqueza de atividades, ou até instituições, poderes da gente pensa melhor. Mas as académicas ainda está chamute a desejar, ainda está a ficar para trás. Se eu querer aprender pensa melhor, eu tenho que ir para além do académico. Chegando nesse ponto de para além, tem uma forma de vou entender pensamentos, existência, que é para além da mente. É? Tudo que as quatro como apresentava tigrinho assim, botas ganeias, usando a mente. Mas, pode chamar de uma quinta, que é meta-mind. Meta nesse caso ali é para além de. Ok? Deepak Chopra tem um livro que é Meta-Human, que é para além do humano. Por exemplo, a palavra metafísica é coisas para além do físico. Então, tem um catamento chamado de uma inteligência metafísica, ou metamente, um catamento chamado assim. É só para você ter noção que depois de todo esse desenvolvimento, você vai conseguir chegar um dia. Você tem essa outra possibilidade de ir para além de tudo que é mental.
ok? Ele é liberador, libertador. E bota lhe lá. Com certeza, quanto mais se eu tiver mesmo comprometido, mais do que interessado. A pergunta que dá vazão a esse vídeo ali, ele pode ser uma pergunta de alguém interessado. Ele pode ser uma pergunta de um bo que tem interessado em aprender a pensar melhor. Não importa se foi o bo que fez aquela pergunta ou se foi uma pessoa que dá conta daquela pergunta através desse vídeo. É entender que tem uma grande diferença entre interessado e comprometido. Não poder usar relacionamentos amorosos para entender isso. Nos relacionamentos amorosos, a fase inicial é a fase de interesse. Uma pessoa tem interesse para aquele outro. Aí, normalmente, o macho é que toma a iniciativa de mostrar seu interesse para aquele fêmea. Normalmente, aí o macho conquista aquele fêmea, que muitas das vezes cata gosta dele nada. Ok? Vou passar para isso, ok? Mas a natureza é feita para funcionar de modo que ele está a funcionar. De tanto assédio, no bom sentido, ok? De interesse como você te desperta através daquela fêmea. Aí, está a ter um interesse mútuo dos dois lados. Então, este acaba para envolver. Envolvimento, no princípio, é maravilhoso, é paradisíaco, que pessoas te criam aquele apego, aquele elo muito forte, em modo que acho que até conseguir viver mais sem companheiro. Então, aí, esta passa de fase. Esta chega na fase de assumir compromisso com a companheira. Está começando a namorar a sério, ok? E aquele compromisso está começando a acentuar de tal forma que não só namora a sério, ou esta passa a viver juntos, ou esta casa mesmo. Tá? Então, até ali é só uma analogia para ajudar a entender as duas fases fundamentais de querer realmente chegar no sucesso com relação a esse tema, aprender a pensar. Boca deve só ficar interessado. Vou dever chegar na fase de comprometimento. Comprometimento mal o quê? Comprometimento mal bom mesmo. Comprometimento com relação a esse novo projeto na boa vida de vou aprender a pensar. Ok? Aí, se tiver comprometimento, a boca te brinca mais com essas coisas, a boca levar a sério, a boca levar até fim, a boca dedicar, a boca determinar, ser uma pessoa mais determinada. Aí, com certeza, que pode chegar lá. Que exercícios vou poder fazer para ajudar a aprender a pensar? Os mais óbvios é, claro, leitura. Aprende a ler. Lê modo se fosse por prazer. Terá um tempo. É que lê a hora que parecer tempo. Cada vez que pessoas estão a dizer-me que és cada que tempo, eu falo, uau, coitado. Com toda compaixão, ok? Com todo o amor. Porque eu tenho que ter tempo para boa, man. Ok? Então, a hora que eu estiver na fase de comprometimento, já que eu tenho essa desculpa de que eu tenho tempo. Vou te arranjar tempo. Arranja tempo para vou dedicar todo dia. Por exemplo, todo dia uns 5 minutos, uns 10 minutos, ou o tempo que quiser, para vou ler um livro. Aí vou ter um livro, dois livros, 5 livros, 10 livros, depois até como você tem acesso a mais informações. Deixa eu ver este modo de conhecimento, mas este que este são informações. E li, pegando nesse ponto ali de ler livros, por favor, acabou de ler um livro só vez. Lê um livro muito mais do que uma vez. Dr. Wayne W. Dyer tem um livro que ele passou um ano a ler, que o livro tem só 18 versos. Okay? Depois que ele passou um ano, 365 dias de estudo daquele livro de 18 versos. Ele escreveu um livro em consequência. Então, esse é algo para fazer um projeto novo entre os outros projetos que já botei. Um projeto de aprender a pensar. Começando para usar livros
E depois também outras coisas para além de livros, com que também dizer um bocadinho assim, para que bem complicou a cabeça ainda mais eu, começa pelo menos para aquele parte lá, ok? Vamos dizer só mais um, ok? Só mais um, que também complicou o show. Preste atenção no bom ambiente circundante, porque bom é um resultado, isto a dizer que bom é resultado de que as cinco pessoas botam a viver mais, ou botam só de mais em contacto mais. Bom é resultado de vos cinco amigos. Na crioulo mesmo tem aquele linguagem, tanto aquela frase popular de dizer quem anda uma porta que me, yes, farelo. Quem anda uma porta que me farelo. Ou, esta a dizer, dizem-me quem vou andando a dizer quem boé. Ok? Tu dizes, ciência te provar. Ciência te vai na mesma linha de pensamento. Então, se vou querer aprender a pensar e vou ter a conviver com pessoas que quer saber pensar, com todo o respeito, hein? Aí vou querer aprender a pensar. Porque a epigenética é aquela ciência que te mostrou o poder do meio ambiente. Meio que está circunscrito para ele. Ok? Então, além de ler livros, procura estar conectado a pessoas que você respeita essas formas de pensar. Você pensa que esta pensa mais do que bom, porque está a fazer nada. Ok? Talvez acabou de dizer assim. Ou dizer como forma de elogio. Não é? Mas tenha atenção a quem você está mais próximo dele, ou dentro de casa ou fora de casa. Porque você vai ser altamente condicionado, altamente influenciado para que as pessoas, no bom sentido, e claro que no mau sentido. Tá bom? Então, por agora, não só que as duas dicas lá para ajudar a começar a aprender a pensar diferente, por ser diferente para melhor. E por último, vou poder sempre assistir esses vídeos, é gravado, para poder assistir vezes sem conta, até que vou entender melhor. Não só esses de banho de cachoeira, que é um bocadinho mais polêmico, porque eles dão liberdade de um ser mais solto, mas também que é outro que é mais estruturado, que já foi mencionado anteriormente, que tudo este ali nesse canal de segue, que é 10 Minutes Gold Mining e Alquimia. Muita espera que Servip, muita espera que Adobe, para isso eu conto a fazer essas coisas. Um dia já te sorteei feito que a mim me dava a desejar. E muita espera que boi um daqueles que também mostrei que realmente está a valer a pena. Um abraço, até o próximo episódio.